Vamos à palavra do Senhor, amados? Vamos à palavra do Senhor? Eu quero convidar o irmão e a irmã a abrir a sua Bíblia comigo agora no livro de Efésios. Livro de Efésios, eu quero ler um texto com os irmãos. Livro de Efésios, capítulo de número 5. Amém, irmãos? Livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25. Livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25. O apóstolo Paulo foi uma pessoa tão especial nas mãos de Deus, que por causa dele, muitas das coisas que fazemos e realizamos na igreja, Deus usou ele como um grande instrumento. Só para vocês terem uma ideia, metade do Novo Testamento praticamente foi escrito pelo apóstolo Paulo. Pensa assim, Deus escolheu uma pessoa para fazer dessa pessoa um vaso tão importante para todas as igrejas de todos os séculos. E o apóstolo Paulo, ele era alguém que amava tanto o que ele fazia, ele amava tanto o que ele realizava, que ele o fazia num ímpeto e num zelo absurdo. Quando ele não estava fazendo uma obra, trabalhando para o reino, pregando o evangelho, evangelizando, orando, ele estava fazendo uma obra, muitas vezes, guiado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo a uma igreja. Olha que fantástico. Era alguém que trabalhava pessoalmente, in loco, ensinando. Era alguém que cuidava da igreja, e ele mesmo diz que a igreja, para ele, era como o sentido de uma mulher que tem dores de parto. Era assim que ele sentia pela igreja. Ele sentia uma relação tão íntima, praticamente como de uma mulher por um bebê que está dentro do seu ventre. Ele faz essa relação, que as pessoas pelas quais ele ganhou, ele discipulava, ele tinha essa inquietação, mesmo distante dele, ele continuava orando, ele continuava jejuando, ele continuava sofrendo, e quando ele estava de folga, ele estava escrevendo, ele estava recebendo de Deus instruções para as igrejas. Olha que coisa fantástica. Então, Paulo, ele escrevendo aqui em Efésios, ele revela coisas extraordinárias. E hoje eu quero falar, continuando falando ainda sobre a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Semana passada eu falei da igreja visível e da igreja invisível. E hoje eu quero falar sobre Cristo amou a igreja. Esse é o título da minha mensagem. Se nós pudéssemos afirmar que Jesus ama alguma coisa, ele ama a igreja. É claro que ele ama todos e todas as pessoas. Tanto é que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ama o mundo, ou seja, a humanidade. Deus ama a sua criação. Mas o Novo Testamento vai abrir um parênteses especial para um projeto grandioso, extraordinário, e o nome desse projeto é igreja. Igreja. Que coisa fantástica. É igreja.
Só para vocês terem uma noção, irmãos, o reino de Deus sempre existiu. O reino de Deus sempre existiu. Deus é eterno. E desde quando Ele existe, que é na sua eternidade, eu sei que nós não conseguimos entender isso, porque isso é atemporal, foge da nossa compreensão, porque tudo na nossa compreensão tem um começo, meio e um fim. Mas saiba que Deus, Ele é eterno, então Ele sempre governou e o seu reino sempre existiu. Mas dentro desse governo eterno, um dia Ele resolveu criar o universo e criar o planeta Terra e nos criar o reino espiritual e criar todas as coisas. E dentro desse projeto, Ele sempre vem anunciando o seu reino, anunciando a sua majestade, anunciando a sua grandeza. E Deus, de uma forma especial, Ele colabora fazendo algo tremendo com a humanidade, que é criando a igreja e permitindo com que a igreja seja a agência do reino de Deus na terra. Aleluia! É como se uma pessoa precisasse encontrar-se com Deus, ela vem para a igreja, porque a igreja é esse porta-voz do reino, a igreja é esse canal do reino. Para os mais novos aqui, sabe essas novas ficções que têm uma ideia de portal? Abre-se um portal e você passa para o portal, mundo paralelo, e aí vai. Tantas ficções interessantes. Mas essa é uma relação e uma perspectiva bíblica. A igreja é esse portal do quê? Do reino de Deus na terra. É ela, pode ver, irmãos, pode ver. Jesus, quando Ele separa esses 12 apóstolos e discípulos, Ele separa e Ele prepara e Ele chama para perto dEle e Ele diz, olha, vamos anunciar o quê? O reino de Deus, porque o reino de Deus chegou entre nós. Eu sou o rei desse reino e eu estou dando a vocês agora as chaves do reino. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão, elas se retrocederão e a igreja será esse lugar onde o quê? O reino de Deus é manifesto. É por isso que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, vem e fala que o mistério de Deus, que estava oculto em gerações passadas, foi revelado por meio da igreja. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus? Ó, irmãos, Deus ama tanto, tanto, tanto a igreja, que Ele chama a igreja de noiva. Aleluia! A noiva, Ele fala, vocês são minha noiva. É por isso que em Apocalipse diz que o Espírito, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem noivo, vem. E todo aquele que tem sede, venha beber de graça da água da vida. Aleluia! Jesus diz que nós somos noivas. Somos noivas. Olha o amor, olha o zelo, olha o cuidado. Por quê? Porque a igreja, ela é esse portal de Deus na terra, esse luzeiro de Deus na terra. Ó, irmãos, se vocês pudessem ver, como eu, o que acontece quando um grupo como o nosso, numa noite como a nossa, se reúne para cantar louvores de adoração àquele que morreu na cruz. Oh, amados, parece mais uma reunião religiosa, parece mais um culto de muitas outras igrejas e religiões que fazem culto, mas, irmãos, é muito diferente. É muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, quando Jesus nasceu, o cortejo celestial veio anunciar aqui e glorificar a quem? Ao rei. O rei pisou na terra, o rei nasceu e o cosmo foi abalado, uma estrela brilhou diferentemente sobre ele e os anjos cantaram. Por quê, irmão? O reino nasceu, aleluias. Quando ele morreu não foi diferente, a terra tremeu, o véu do templo foi rasgado
do início, de alto a baixo, e o Santo dos Santos agora foi realmente descortinados. Por quê? Porque agora todo aquele que crê naquele que morreu no madeiro, morreu na cruz, pode entrar confiantemente diante do trono da graça. Por quê? Porque o reino de Deus chegou entre nós. O reino de Deus foi estabelecido sobre nós. O reino de Deus está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. Mas pastor, esse reino ele está onde? Ele nasce aonde? Ele está na igreja. A igreja. Que igreja? A igreja de Jesus. Não importa o tamanho, não importa a quantidade, não importa se ela é pobre, rica, se ela é culta, se ela é débil ou mais simples, muitas vezes me refiro à questão cultural. Não importa, a igreja de Jesus é um portal do reino de Deus na terra. Aleluias! E ao longo desses 2000 anos, o Senhor vem salvando milhares de pessoas. E a palavra de Deus continua sendo pregada. E os ensinos de Deus continuam sendo proclamados. Por quê? Porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está sendo manifesto. Aí talvez você diga, mas pastor, então quer dizer que a igreja é o reino? Não. A igreja é a agência do reino. Ela é, eu diria, no projeto de Deus, o último estágio até a volta do Mestre. Assim como Deus escolheu Abraão e fez de Abraão um homem especial e deu a ele uma família, e essa família foi uma família especial, e dessa família veio a nação de Israel, e essa nação de Israel também foi uma agência do reino. Agora, no projeto do Novo Testamento, pela obra de Jesus, é a igreja. A igreja é a agência do reino de Deus na terra. Aleluias! E eu estou falando tudo isso, irmãos, para vocês amarem o projeto igreja. Amarem o projeto igreja. E se assim eu pudesse dar uma tese, amem o projeto chamado igreja. Edifiquem o projeto chamado igreja. E faça tudo o que for possível para acrescentar algo de valor, de nobre, nessa obra que é sagrada e santa, chamada igreja de Jesus na terra. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Efésios 5:25, vamos ler? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Hoje não quero falar para homens nem mulheres, mas eu quero, se você tiver aí com uma caneta, um lápis, e se sentir à vontade, é claro, grife essa expressão: Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. E o texto continua: e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Jesus, em primeiro lugar, é um amor tão grande que foi e é um amor de entrega. Antes de você nascer, Jesus já te amava. Antes de você existir, Jesus já sabia quem você era e já tinha escrito no livro de Deus tudo ao seu respeito. Eu sei que isso é um mistério e aqui a gente entraria numa grande discussão, mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Que nós temos um propósito na vida, que nós temos uma missão na vida, que essa missão ela é tão linda, maravilhosa, que Deus nos delega responsabilidades. Mas sobre essas responsabilidades a vontade de Deus é muito maior. E eu posso dizer que não é somente a vontade dele que é muito maior, mas o amor dele é muito maior. Porque o texto sagrado diz que Cristo amou a igreja. Ó, querido irmão, nessa noite, nesse primeiro ponto nosso, eu queria que você que tem dúvida do amor de Deus, se lembrasse que esse projeto, essa agência do reino de Deus, o próprio Deus escolheu
não morrer por uma única pessoa, supondo hipoteticamente que só fosse Adão o único ser que vivesse nesse planeta, sim, ele morreria por Adão. Mas sabemos que o projeto de Deus, de Adão e Eva, era criar uma humanidade. Mas Jesus, ele escolhe morrer por essa humanidade. Mas ele escolhe se doar por essa humanidade para salvar, para fazer dessa humanidade uma igreja. Uma igreja. O amor de Jesus é tamanho, que é um amor que ama, e Ele mesmo se entrega por ela. A Bíblia vai explicar e vai nos ensinar que possivelmente muitos de nós não teríamos coragem de dar um filho nosso por um homem ou por uma mulher que vive no crime, por uma pessoa qualquer. É natural que o amor de um pai, o amor de uma mãe, é um amor intenso e é um amor grandioso, que arrisca fazer muitas coisas pelo filho ou pela filha. Mas mesmo assim, por esse filho, mesmo assim, por essa filha, nós muitas vezes sabemos que devemos dar passos em direção a esse amor, mas muitas vezes a gente sabe que nem tudo depende de nós. Mas uma mãe e um pai que ama profundamente, ele está disposto a fazer muitas coisas pelos seus filhos. Disposto. Agora, vem a grande pergunta. Estaríamos dispostos a fazer isso por uma pessoa que não é do nosso ciclo familiar, do nosso elo familiar? Possivelmente não. E por um estranho, muito menos por um estranho. E por um inimigo, muito menos por um inimigo. Mas Jesus nos ama tanto, irmãos, que Ele se entregou por todos os homens e por todas as mulheres. Mas aqueles que de fato se rendem a Ele, eu posso dizer e afirmar que esse amor teve sentido, teve propósito, teve significado. Não que o amor de Jesus por aquele que dá as costas a Jesus não tenha significado, terá. É um significado de condenação, porque desprezou a salvação da alma voluntária. Porque o homem sem Deus está indo rumo ao inferno. Mas no momento em que esse homem encontra a salvação em Cristo, se rende a Cristo, aceita a morte de Cristo como uma morte substituta, ou seja, Ele morreu no meu lugar porque eu que deveria morrer na cruz, então essa substituição tem sentido. E aí é como se Deus Pai falasse: ah, que bom que aquele filho voltou à minha casa, voltou à minha morada, na semelhança do filho pródigo, aleluias. Mas e aquele que não dá ouvido, e aquele que não se inclina a Deus? O amor de Deus continua real, mesmo que sabendo que essa pessoa deu as costas para Deus, e toda a obra de Jesus será uma obra, muitas vezes, apenas de condenação para aquele que se hostilizou contra a obra do Evangelho. Esses dias estávamos estudando um assunto no nosso seminário e nos deparamos com uma frase maravilhosa de um homem em que expressa bastante esse conceito. Será que entendemos de fato o que é o amor de Deus por nós? Será? Será que a gente tem clareza do que é esse amor? Geralmente a gente diz que sim. Ah, eu sou amado por Deus. Mas sabia que quando a gente começa a avaliar e realmente pensar e realmente refletir sobre o que é o amor de Deus, a gente acaba se perdendo um pouco. Porque o que é o verdadeiro amor de Deus? Aí nós dizemos, é quando Jesus morre na cruz para nos salvar. E aí surge uma nova pergunta, mas você entende isso? Sejamos honestos, acreditamos pela fé, mas não conseguimos compreender o tamanho desse amor.
a dimensão desse amor, a grandeza desse amor, porque é um amor que tem uma origem em Deus, é um amor perfeito, é um amor que entrega o Filho para salvar quem? Salvar uma humanidade pecadora. E aqui, irmãos, abre aspas, fazer um comentário, que Abraão é chamado pai da fé por isso. Porque dos seres humanos, ele foi um dos poucos que entendeu o que é fazer o sacrifício do Filho simplesmente por amor a Deus. Abraão ouviu Deus dizer, vai agora e imola o teu filho Isaque como sacrifício. Isaque lhe nasceu na velhice, quando ele já tinha 100 anos de idade. E o mais interessante é isso, é que Abraão, quando o menino já está grande, por volta dos seus 12, 15 anos, ele ouve isso e Deus diz, vai no Monte Moriá, leva uma faca, leva fogo, leva lenha e leva o teu filho, porque eu irei sacrificá-lo. Irmãos, e era longe, não era perto. E ele vai com os seus homens, quando chega no monte, ele diz para os seus empregados, fiquem aqui no pé do monte que eu vou subir ali com o garoto para fazer o sacrifício. O menino já era grande, já tinha visto o pai fazer vários sacrifícios, falou, tudo bem papai, tudo bem, você vai fazer o sacrifício, mas aqui está a faca, o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? O cordeiro estava perguntando para Abraão, onde está o cordeiro? E ali ele disse, Deus proverá, meu filho. Porque ele não tinha coragem de chegar para o filho e falar, filho, você é o sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Abraão, ele demonstra aqui um pouquinho o que foi o sentimento de Deus por nós. Abraão amava tanto a Deus, obedecia tanto a Deus, sabia que Deus era tão especial, tão maravilhoso, que Deus jamais o colocaria numa fria. Deus nunca tinha pedido o sacrifício humano e Deus agora pede o sacrifício humano. Parece uma coisa incoerente. Mas Deus estava apenas testando Abraão, tanto é que nunca mais, em toda a história do povo hebreu e do cristianismo, Deus pediu sacrifício humano. Nunca mais. Por quê? Porque nunca Deus se compactou com isso. Mas Abraão, então, olhando para o filho, disse, olha, filho, Deus proverá. E quando ele vai, monta o altar e prepara o filho, amarra o filho, a Bíblia lá em Hebreus diz que Abraão cria tanto em Deus, mas cria tanto em Deus, e que Deus podia tudo, que mesmo que ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria. Agora imagine o sentimento de Abraão, consciente, dar um golpe vital no filho, tirar-lhe a vida na jugular. Seria um ato muito forte, mas Abraão, por crer em Deus e saber que Deus nunca nos coloca numa furada, ele vai até o último momento e pisa até o último degrau, e quando ele levanta a sua mão para dar o golpe e assim matar o filho, o Senhor fala com ele, aleluia, dizendo, Abraão, Abraão, pode parar, porque eu queria testar a tua fé, Abraão. E a Bíblia diz que logo nisso, ele ouve o som de um animal, que era o animal que Deus estava preparando ali. E ali Deus fala para ele, olha Abraão, você confiou em mim até o último momento. Em outras palavras, Abraão não teve reserva. Quer entender um pouco mais esse amor de Deus? O amor de Deus por nós é um amor sem reserva. Aleluia! Deus deu o melhor dele para nos salvar. O que ele deu? Ele deu a Jesus. Muitas vezes quando olhamos a figura do Pai, mandando Jesus, olhamos o Pai numa figura de que o Pai é frio, calculista, insensível. É um Deus sem sentimento, é um Pai sem sentimento. Não, irmãos. Abraão tipifica naquele episódio do sacrifício do seu filho, ele tipifica ali Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo trabalhando. O Espírito Santo de Deus na Trindade também.
ao consentir com a obra do Pai, consentir com a obra do Filho, sim, sentiu, ou seja, o nosso Deus, Deus Pai, ter enviado Jesus, entregou o melhor que Ele tinha, entregou parte dele, ou seja, entregou Ele próprio. Para quê? Para que um dia eu e você estivéssemos aqui, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amado, quer entender um pouco de amor? Lembre-se do amor de Jesus, porque Cristo amou a igreja, um amor sem reserva. Quer crescer em amor? Tenha um amor sem reserva. Amor, irmãos, é uma linha única, é uma doação única. Amar é isso, é amar sem reserva. Não é com barganha, não é com troca. Abraão amava a Deus dessa forma, obedecia a Deus dessa forma. E aqui, quando eu falei há pouco, será que entendemos sobre amor? Søren Kierkegaard, um europeu, um filósofo, um teólogo, ele tem uma citação linda sobre isso, eu queria ler para vocês e explicar um pouco isso. Ele diz assim: quem compreende essa contradição de dores? Não se revelar é a morte do amor. Revelar-se é a morte do amado. Quando Deus se revela para nós, é a morte do amado. Por que a morte do amado? Porque será que entenderemos e compreenderemos o amor desse amado? Será que nós, como pecadores e mortais, temos um discernimento do que é o amor de Deus? Sejamos honestos, irmãos. Em todas as religiões, de todos os tempos, o Deus da maioria das religiões é um Deus todo-poderoso. E o nosso Deus morre na cruz. É um Deus que vem e encarna aqui como um bebê, cresce, morre na cruz e não destrói nem o Império Romano. Ao ser revelado esse Deus Todo-Poderoso, Ele assumiu um risco. Qual é o risco? De não ser compreendido. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus conseguimos compreender o amor do Todo-Poderoso. Somente pelo poder majestoso da graça de Deus revelado na nossa consciência, revelado no nosso coração, revelado nos nossos sentidos, sabendo que a morte dele foi uma morte realmente substitutiva e um golpe espiritual no inferno e um golpe resgatando a nossa alma. Aí sim é que tem sentido. Mas se não for a sabedoria de Deus, se não for o poder de Deus, essa revelação pode ser a morte do amado. E o não revelar esse amor pode ser a morte do amor. Se Deus nunca tivesse se revelado para nós, o amor dele não teria sentido, seria praticamente como a morte desse amor. Então eu vou ler de novo essa frase, essa reflexão de Søren Kierkegaard. Quem compreende essa contradição de dores? Não se revelar é a morte do amor, e revelar-se é a morte do amado. E o nosso irmão, citando aqui, nosso irmão Smith, citando Frank Cross, ele parafraseia essa ideia. Eu quero ler para vocês o que seria essa ideia do amor de Deus por nós. Presta atenção nessa citação. Havia um grande rei que amava uma humilde criada. De início pareceu simples para o grande rei chegar à cabana de sua amada e declarar o seu amor por ela. Mas o grande rei era sábio e estava ciente de que não conquistaria o amor da criada com uma declaração de amor, pois ela ficaria atormentada. A glória dele a prostraria. E ela não poderia fazer outra coisa senão casar-se com o grande rei.
Natural. É um grande rei que ama uma criada. Ao revelar-se para essa criada, é óbvio, sim, rei. Claro, eu aceito tudo, o senhor é o rei. Continuando. Então o rei pensou que poderia torná-la princesa, ou seja, iria exaltá-la, tornando-a igual a si. Mas de novo o rei percebeu que ao exaltá-la, ele a estaria mudando, de modo que ela deixaria de ser a criada humilde que ele amava. Olha que contradição de dores. Se ele revela o amor para a criada, ela diz, sim, o senhor é o rei. Então, plano B, eu te faço uma princesa, te dou vestidos, te dou uma coroa, mas ela deixa de ser a simples criada, admirada e amada pelo rei. Continuando, a paráfrase ou a parábola de Cross sobre Søren Kierkegaard. Assim ele resolveu que, se fosse cortejá-la e conquistá-la como ela era, precisaria deixar o seu poder e glória como rei e tornar-se pastor. Ele só poderia ganhá-la descendo ao nível dela. Isso é o que Deus fez ao se revelar na história da encarnação. Aleluia! O Rei Todo-Poderoso deixou a sua glória, deixou a sua majestade, deixou a sua soberania, ou como diz, se esvaziou, plerol, no grego, se esvaziou, deixando tudo isso para quê? Para se tornar um pastor, para se comunicar conosco, para poder então nos ensinar que Ele ama a sua igreja. Aleluias. Segundo lugar, Ele ama, mas Ele não somente escolheu amar, Ele escolheu edificar a sua igreja. Aleluias. Mateus 16, 18. Vamos ler Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Olha que texto maravilhoso. Também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, se você se sentir confortável, grife apenas essa parte. Edificarei a minha igreja. Aleluia. Cristo amou a sua igreja. Cristo edifica a sua igreja. Aleluias. Toda obra de Deus que está sendo conduzida pelo poder do Espírito Santo na vida do seu povo é uma obra de edificação. A palavra edificação, ela vem dessa ideia de construir. Construir. Deus constrói a sua igreja. Deus edifica a sua igreja. Ó, querido irmão, eu quero te dizer que quanto mais entendemos que Cristo ama a igreja, mais a nossa vida é edificada onde? Na igreja, pela qual compreende o seu amor, o amor de Deus. Ó, queridos, por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Porque é na igreja que nós aprendemos muitas coisas. Foi porque você um dia adentrou a igreja, como ensina a Bíblia Sagrada, que você foi batizado nas águas, que você agora recebeu pelo poder do Espírito Santo de Deus uma porção maior de fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É na igreja que a nossa fé aumenta,
É na igreja que as nossas vidas espirituais ganham mais significados, porque nesse trabalhar de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus distribui sobre nós o quê? Dons e talentos, distribui presentes. E agora a gente passa a edificar o quê? A edificar a igreja de Jesus. Por quê? Porque fomos edificados, porque fomos lavados, porque fomos remidos. Agora temos a alegria de poder fortalecer o irmão, fortalecer a vida daquele que sofre. Por quê? Porque Jesus, Ele continua edificando a sua igreja. Aleluias! Oh, irmãos, como é maravilhoso! Como é maravilhoso estar na igreja, como é maravilhoso pertencer a uma igreja, como é maravilhoso poder ouvir a voz de Deus. Quantas são as vezes que nós estamos cansados e atribulados, e muitas vezes a gente pensa, poxa, pastor, hoje, ou pensamos assim, hoje o pastor que me desculpa, mas eu não vou para a igreja não, eu não vou porque eu estou muito cansado. Aí ficamos em casa, e aí parece que fica pior a situação. Quem já teve essa experiência, irmãos? Quem já teve? Seja honesto. Eu já tive essa experiência. E aí, quantas são as vezes que a gente está cansado, que a gente fala, mas eu estou muito cansado, mas eu vou mesmo assim para a igreja. Aí quando você vem na igreja, aleluia, aquele hino parece que se cumpre entre nós. Eu marquei um encontro com Deus, aleluia. Deus fala conosco, Deus nos consola, Deus nos dá respostas do que não imaginamos, Deus nos dá ideias do que nem pensávamos, Deus nos restaura a esperança, Deus nos restaura o amor, por quê? Porque Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja, aleluia! Como é bom, amados, Ele ama. Se Ele só amasse estava bom, mas Ele ainda diz, eu vou edificar, eu vou construir, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Ele ama a sua igreja, aleluia. Pastor, Ele me ama individualmente? Sim, mas quando estamos como igreja, Ele diz, Ele edifica. Pastor, Ele ama a minha vida? Ele ama, Ele te ama, Ele nos ama, Ele ama o mais vil pecador. Mas quando nos reunimos como igreja, é como Ele diz, Cristo amou a igreja. É o Espírito Santo usando Paulo lá em Efésios 5, 25. E agora é o Espírito Santo de Deus usando a vida do apóstolo Mateus, dizendo, eu edificarei a minha igreja. Irmão, não tenha medo de ser ousado nas coisas de Deus. Não tenha medo de investir no reino de Deus. Não tenha medo de não ser ousado. Isso você tem que ter medo. Eu estou cansado, a igreja está dando muito trabalho. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. Quer qual primeiro, a boa notícia ou a má notícia? A boa, vai lá. Todo trabalho no reino de Deus vai te cansar mesmo. Sabe qual é? Essa é a boa. E a má, pastor? Vai te cansar mesmo. Não tem o que fazer, viu? Você quer escolher, é uma dessas duas, que é a mesma. Todo trabalho no reino de Deus vai nos cansar. É uma boa notícia? Parece que não, mas sabe por quê? Porque pense assim, irmãos, pense assim. Eu não queria fazer algo para o meu Deus que não me custasse nada. Vem cá, você quer criar um filho sem ter trabalho? Eu não quero criar um filho que não tenha trabalho. Para quê? Uma vida tão sem sabor, tão sem gosto. Eu quero ter a honra de dizer, eu treinei bem, eu discipulei bem, eu amei correto, eu doutrinei correto, eu disciplinei correto, e por isso que aqui se tornou um grande homem, uma grande mulher. Amém, irmãos? Eu não quero amar a minha esposa sem ter trabalho. Que amor é esse? Sem sacrifício? É por isso que eu te disse que é uma boa notícia. Porque é por meio do sacrifício que expressamos o nosso amor. E a má notícia é porque a gente muitas vezes espera que na igreja vai ser tudo mil maravilhas, e não vai, irmãos, não vai. Isso é uma utopia espiritual. Pastor, mas na igreja não deveria só vir aqui e se conectar com o céu e sair daqui já cheio do Espírito e mais nada não, filho. Você vai ter muito sacrifício para aprender. Você vai ter muito sacrifício para pôr em prática. Você vai escorregar bastante. Mas pastor, tudo isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Mas pastor, está cansando.
filho, lamento, vai cansar mesmo. E vai cansar bastante. Talvez você nem começou a se cansar. Sabe aquele rapaz ou aquela mulher que nunca fez exercício, que saiu o primeiro dia para fazer caminhada e só fez caminhada, mas ele está com um projeto de correr uma maratona e só na caminhada ele fala, pelo amor de Deus, já estou todo doendo. O reino de Deus é mais ou menos isso. Vai ficar tudo doendo no teu corpo. E presta atenção, a vida já não é difícil? O reino de Deus é mais difícil ainda. Muito mais difícil. Sabe por quê? Porque você tem dois embates. Você tem um embate humano, que é igual a qualquer outro embate da vida, e você tem um embate espiritual. Esses dias atrás, eu conversava com uma irmã que pregou aqui de quarta-feira. Ai, pelo amor de Deus, graças a Deus eu consegui pregar. Ai, como é bom, agora parece que um caminhão saiu de cima de mim. Eu não estava aguentando mais com essa pressão. Eu ouço isso de várias irmãs, eu dou risada. Porque parece que os 30 minutos que falamos aqui, 15 minutos, 1 hora que falamos ou que ensinamos, é mais 1 hora como tratamos na escola. Não é, não é. Na escola você tem um embate com os alunos, você tem um dissabor de chegar lá, você tem um embate com os colegas de trabalho, ou quem sabe com você mesmo, mas tudo que fazemos na obra de Deus, temos um embate nas trevas, temos um embate no mundo espiritual, e podemos até dissimular uma boa performance, mas se na nossa vida espiritual tivermos naufragando, irmãos, estamos perdidos. Mas na hora que buscamos a face do Senhor, como diz Tiago, sujeitai-vos portanto a Deus, e nos sujeitamos a Ele, e nos lançamos na mão do Senhor, podemos edificar a obra do Senhor, no poder do Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha por nosso intermédio, e a obra dele vai sendo construída na vida dos irmãos, não pelas nossas virtudes, mas pela virtude dele, porque é ele que edifica a igreja dele, aleluia! Tem pessoas que falam assim, pastor, é muito difícil ser pastor. Eu falo, é mesmo, irmão, mas pastor, como o senhor consegue? Eu falo, eu consigo porque eu fui chamado. E eu consigo porque eu me ponho na brecha, mas dá muito trabalho, e dá mesmo, dá mesmo, mas eu posso dizer uma outra coisa também, que eu jamais saberia viver se não fosse vivendo assim, sabe por quê? Porque eu nasci para isso, sabe por quê, irmãos? A igreja de Jesus, quando ela está sendo edificada por Jesus, ela está sendo construída pelos valores do reino de Deus na terra. E nós já começamos a desfrutar das virtudes desse reino nessa vida aqui, nessa vida limitada, pequena. Então, Jesus edifica a sua igreja. E eu costumo dizer para vocês e para muitos, eu não tenho uma igreja, eu apenas cuido de uma igreja que ela não é minha, é do mestre. Eu sou mais um discípulo desse amado mestre chamado Jesus, que edifica a minha vida, que edifica a vida da igreja. Terceiro e último ponto, Jesus amou a sua igreja, Jesus edifica a sua igreja, e Jesus acrescenta sempre, todavia, na sua igreja. Atos 2:47, aleluia. Atos 2:47. Esse é um texto da igreja primitiva, recém-batizada com o Espírito Santo. Vem cá, quer o fogo de Deus na sua vida? Eu quero te dar aqui uma máxima e uma sugestão de um livro, para que tenhamos o Pentecostes. Guarda essa máxima, é do pastor Rego Nascimento. Para que tenhamos o Pentecoste, precisamos passar primeiro pelo Calvário. O Pentecoste só chegou porque Jesus passou pelo Calvário. E os apóstolos só experimentaram do Pentecoste porque também crucificaram a sua carne, aleluias. E essa igreja aqui, tinha acabado de passar pelo seu Pentecostes. Por quê? Porque tinham acabado de passar pelas experiências do seu Calvário. E aqui o Senhor no 2:47 diz, falando sobre essa igreja,
louvando a Deus e contando, vamos ler o 46 para vocês entenderem melhor. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Quem? Os discípulos. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Partiam pão de casa em casa, dando a ideia da ceia e de uma vida de comunhão. E participavam e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, era uma igreja unida, uma igreja amada, uma igreja que vivia literalmente, sabe, irmãos, naquela harmonia de uma irmandade genuína, sem ser aquela irmandade hipócrita. E aqui continua o texto, alegria e singeleza de coração, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Jesus ama a sua igreja. Jesus sempre vai edificar a sua igreja. E Jesus sempre vai acrescentar algo bom, precioso e poderoso na sua igreja. Porque Ele ama, Ele edifica e Ele cuida. E aqui quando Ele fala acrescentar, Ele está dizendo acrescentar a maior riqueza de Deus. Não é acrescentar dinheiro, dinheiro Ele providencia. Não é acrescentar terras Ele providencia. Não é acrescentar templos Ele providencia. Em outras palavras, o dono do ouro e da prata é dono de tudo, Ele tem tudo. Mas Ele acrescenta o que é mais precioso, são vidas novas. E quando Deus acrescenta vidas novas, almas novas, Ele acrescenta muitas outras coisas. Por quê? Porque assim como Ele ama a sua igreja, Ele edifica a sua igreja, Ele sempre acrescentará coisas lindas e maravilhosas na sua igreja. Querido irmão, esse tripé, que é um tripé, eu diria, de amor, de edificação e de acrescentar, ou seja, de multiplicar, vem de Deus. Tudo que é de Deus é assim. É por isso que aquelas obras que são anti-Deus, são obras que não amam, ou seja, são obras egoístas, são obras que não edificam e são obras que não acrescentam ou que dividem. Tome cuidado com isso. Quando você sentir na sua vida coisas que não sejam amor, e sim o desamor ou a ausência do amor, com certeza ali não está Jesus, porque Jesus sempre ama. Todas as vezes que você estiver inserido num contexto, seja ele na igreja ou fora da igreja, em que você não está sendo edificado, isso é a prova de que Jesus não está ali. Por quê? Porque tudo que vem de Jesus e parte de um servo de Deus que é piedoso em Jesus é algo que edifica para sempre. E tudo aquilo que vem de Jesus na nossa vida sempre nos acrescenta, sempre nos enriquece, sempre nos agrega. Por quê? Porque Deus é um Deus que multiplica e soma sobre as nossas vidas, e por isso que o escritor de Judas disse que as bênçãos de Deus, que são múltiplas, vos alcancem. Sabe por quê? Porque Ele nos acrescenta. Ele acrescenta almas na sua igreja, Ele acrescenta vigor na sua igreja, Ele acrescenta graça na sua igreja. Por quê? Porque Ele ama essa igreja, porque Ele edifica a sua igreja e porque Ele acrescenta na igreja. Por quê? Porque Ele é o Deus que escolheu assim, e Ele vai fazer assim, porque a obra é dEle, para a glória dEle. Eu não sei como tem sido a sua vida, se você tem experimentado e vivido o amor de Deus nessa noite, desfrute do amor desse pastor, que te diz nessa noite: eu amo a minha igreja. Desfrute nessa noite desse Jesus tão maravilhoso, que olha para você, que olha para mim, que olha para nós e diz: eu vou continuar edificando essa minha igreja, porque essa minha igreja me pertence. E eu vou continuar acrescentando sobre essa igreja, porque tudo que eu faço
eu faço para acrescentar, somar e multiplicar. Esse é um tripé de bênção de Deus, o seu amor, a sua edificação e aquilo que Ele nos acrescenta, amém? E é por isso que compete a nós, simplesmente fazermos aquilo que Paulo disse lá em Gálatas 5, do 16 ao 17, Paulo falou assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Compete a mim e a você apenas nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus, o amor vai transbordar de mim, porque eu entenderei que sou amado por Jesus e vou amar como Jesus amou. Todas as vezes que realmente eu me entregar ao Espírito de Deus, eu vou edificar, porque Jesus edificou, e compete a mim edificar, e dizer apenas palavras que edificam. E todas as vezes que eu realmente estiver em plenitude do Espírito Santo de Deus, eu sempre vou acrescentar. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos acrescenta. Ele nos acrescenta em misericórdia, Ele nos acrescenta em amor, e sempre Ele tem algo poderoso para fazer na nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E do 24 diz: e os que são de Cristo, guarde isso, Gálatas 5, 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos ou concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, igreja? Deixo essa palavra ao coração da igreja em nome de Jesus. Quero orar com toda a igreja. Pai, assim como o Senhor tem nos amado e Cristo tem amado a sua igreja, continue, Senhor, a fazer com que nós possamos compreender esse seu amor. Senhor, continue a edificar essa igreja, ela é tua, ela te pertence. E continue fazendo de nós instrumentos de edificação em tudo. E assim como o Senhor em Atos 2, 47 acrescentava almas ali, ó Deus, acrescente muitas almas.